Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação ao vivo nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, dessa vez para olhar para o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços e o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos veem. Enilson, vamos começar olhando para o mercado brasileiro, porque especialmente ontem e hoje, altas muito fortes na B3, na Bolsa Brasileira. O que tem impulsionado esses preços nesses últimos dias? Guilherme, a gente já está vendo o mercado firme desde o final do ano passado, especial para milho, as cotações de Chicago, nos mercados locais, físicos, mercados firmes. E aí a gente tem, em especial na última semana, uma movimentação nos últimos 2 dias ali de mais de R$ 5 na B3 e algumas regiões de R$ 3 a R$ 4 em 2 dias, que de fato é uma movimentação muito forte, né? A principal leitura que a gente tem aqui, a gente atribui esse movimento a dois fatores. O primeiro deles é uma questão que, por mais que a gente esteja colhendo hoje, está ultrapassando 30% da colheita da safra de verão, a safra de verão não é suficiente para a demanda interna, para toda essa briga que a gente teve desde o final do ano passado por milho. Então a gente, de fato, está num cenário de entre safra. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma leitura que aí eu vejo o mercado já botando no preço não só do milho no disponível, mas também precificações futuras, junho, setembro, um possível risco de quebra de oferta de milho inverno no Brasil por causa dos atrasos do plantio. A gente está vendo um especial Mato Grosso, talvez 2 semanas de atraso, recuperou em fevereiro, mas ainda bastante atrasado. Isso acaba trazendo um risco de abastecimento que o mercado lê isso como um prêmio sobre os preços futuros. Então esse fator plantio também tem dominado essa precificação dos últimos 2 dias. E, Enilson, para esse produtor que está nesse momento fazendo esse plantio dessa segunda safra, pode ser um momento interessante, então, para já tentar proteger alguma coisa, fechar algumas vendas antecipadas. De fato, principalmente para aquele produtor que praticamente não comercializou, que ainda está com alguma incerteza de quanto de área vai colocar, de insumo. A gente vê a janela atual como uma oportunidade de comercialização para o segundo semestre de 25. Naturalmente, a gente não vê nem recomenda muita exposição, porque bem ou mal a safra está sob incerteza, né? Então o produtor realmente não sabe ainda quanto que vai colher nos próximos 3, 4 meses, mas ainda assim, quando a gente olha as B3 na casa com um contrato futuro acima de R$ 75 por saca, mercado interno, a gente tem visto regiões do Mato Grosso acima de R$ 55 por saca para entrega na safrinha, em julho, agosto, setembro. Goiás acima de R$ 60, Minas acima de R$ 60. Aqui na consultoria a gente vê como remunerador esse nível de preços e certamente importante para o produtor já ir buscando o preço médio e diluindo esse risco de preço futuro. E aí, Nilson, olhando para Chicago, os preços vinham fortalecidos, como você também destacou lá no começo, mas pelo menos hoje recuos lá na Bolsa Internacional. O que tem atuado nesses preços em Chicago? Se a gente pega o movimento mais recente de Chicago, foi uma semana muito positiva, apesar do recuo de hoje. Então, a leitura que a gente tem é que, para milho, esse é um movimento pontual de realização de lucro. A leitura que nós temos aqui na casa, do ponto de vista internacional, a gente tem visto até uma redução de estoques finais nessa safra 24 e 25, coisa que a gente não vê para a soja, não vê para outras commodities. Isso acaba balizando um cenário de suporte para preços. O que passa a fazer sentido daqui para frente? A semana que vem a gente já tem um relatório de expectativas do Outlook do SDA, já começar a olhar a safra 25, 26 nos Estados Unidos, que com esses patamares de preço comparativos milho e soja, é bem provável que o produtor norte-americano do 25, 26 plante mais milho e menos soja. E aí isso pode trazer uma nova dinâmica, um novo fundamento para esse mercado, em especial a partir do segundo semestre. E, Enilson, nesse cenário todo que a gente destacou, mercado nacional, mercado internacional, como é que fica as perspectivas para exportação? Como é que se posiciona o milho brasileiro dentro dessa competitividade?
A gente tem um ponto muito positivo em termos de competitividade, que é a nossa moeda fraca, né? Depois que o mercado passou a precificar o real acima ali dos 5,60, 70, no final do ano passado, começo desse ano, acima dos R$ 6, os produtos exportados brasileiros ficaram muito competitivos. Agora, para milho, pensando em segundo semestre, que é o período, a sazonalidade de exportação do nosso cereal, existe uma definição muito importante. O Brasil precisa ter milho para ser competitivo e conseguir exportar. A gente, de novo, viu um janeiro muito travado das operações de plantio, um fevereiro um pouco melhor, mas que precisa rodar mais, a gente precisa ter mais clareza de qual vai ser o potencial de safra inverno, para tanto o produtor entrar na ponta de venda, quanto as trades e outros compradores entrarem na parte compradora. Então eu diria que se a gente tiver uma safra dentro do normal, ou seja, uma safra ali acima de 100 milhões de toneladas, safrinha acima de 100 milhões de toneladas, a gente tem uma perspectiva positiva para as exportações, acima de 45, 46 milhões de toneladas, considerando o ano safra 24, 25. É maior do que foi o ano passado, não chega a ser o recorde que a gente fez ali em 23, mas maior do que o ano passado. Mas tudo isso ainda depende da incerteza de safra virar uma certeza de safra cheia. Nilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar mais algum recado, pode ficar à vontade. Falar quando o mercado está crescendo é mais fácil, né? A gente tem uma sinalização de mercado firme para milho, independente de alguma sazonalidade, alguma pressão de colheita a partir de junho, julho. A leitura que a gente tem, produtor, continua olhando para a parte técnica, operacional da sua lavoura, certifique-se que vai ter uma boa produtividade, um bom nível de investimento. A gente entende que 25 vai ser um ano de oportunidades remuneradoras para o cereal. Nilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Esse é o Enilson Nogueira, analista da Ceres Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento, olhando aqui para o Brasil, Bolsa Brasileira, trazendo grandes elevações nas cotações na última quinta-feira, nesta sexta-feira, e aí o Enilson destacando 2 pontos principais para sustentar essas altas. O primeiro deles, a colheita, mesmo com a colheita de verão avançando, cerca de 30% colhida até este momento, volumes insuficientes para atenderem a demanda interna, e aí diante disso a gente segue vivendo um cenário de entre-safra que traz essa valorização para os preços. Já olhando para o segundo fator destacado pelo Enilson, é o atraso para o plantio dessa segunda safra de milho. O Enilson destacando uns trabalhos bastante travados em janeiro, avançando um pouquinho em fevereiro, mas ainda trazendo essa dificuldade e essa incerteza no mercado de qual vai ser o tamanho de área, qual vai ser o potencial produtivo dessa safra, e aí diante disso, elevações bastante consistentes para os preços do milho nesses últimos dias. Olhando para Chicago, o Enilson destaca também um cenário de bastante suporte, com estoques mundiais sendo reduzidos nessa safra 24-25, isso manteve os preços em alta nos últimos dias. Nessa sexta-feira, recuos lá em Chicago, o Enilson destacando esse cenário de realização de lucros até diante das últimas elevações vividas pelos preços lá em Chicago. Ponto de atenção daqui para frente, Outlook Fórum do USDA nos próximos dias, trazendo as primeiras perspectivas de plantio para a nova safra dos Estados Unidos. Esse patamar de preços, essa relação entre soja e milho neste momento, fica mais favorável para o milho e aí pode ter uma migração dos produtores norte-americanos para o milho ante a soja e aí trazer pressão para os preços, mas isso é o ponto de atenção daqui para frente. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações negativas que o Enilson destacou e explicou aqui pra gente. Contrato março 25 vale $4,92 o bushel, queda de 5,75 pontos. O maio 25 vale $5,06 o bushel, queda de 6,75 pontos. Julho 25 vale $5,10 o bushel,
perda de 6,25 pontos, enquanto o setembro 25 vale 4 dólares e 78 cents o bushel, queda de 4,25 pontos. Agora olhando para a Bolsa Brasileira, a B3, movimentações bastante positivas nesta sexta-feira. O Enilson também destacou e explicou bastante aqui para a gente. Março 25 passando a casa dos R$ 85,00, 85,31, alta de 3% nesta sexta-feira. O maio 25 também passa a casa dos R$ 80,00, 80,40 neste momento, alta de 2,26%. Enquanto o julho 25 passa de R$ 74,35 a saca, elevação de 1,23%. Agora eu vou ficando por aqui com essas informações do mercado do milho, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Carla Mendes vai voltar aqui para a bancada para trazer as informações do fechamento do mercado da soja. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais notícias agrícolas ao vivo para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.